E aí? Oi. Nada a ver, né? E aí, pessoal, belezinha? Sossegado? Como vocês estão? Tá bom, pessoal, vamos parar de besteira. Muito bem, gente, vamos lá, vamos para a aula que interessa hoje? Sujeito. Hoje é a aulinha de sujeito, muita gente tá me pedindo isso. Professor, eu quero que venha análise sintática, sujeito. É agora, a aula de sujeito. Vambora? É isso aí, moçadinha, vamos lá então. Sujeito. O que é essa bagaça de sujeito que muita gente se confunde, muita gente pensa umas coisas estranhas sobre o sujeito? Muita gente fala assim, professor, sujeito. Sujeito é aquele cara que faz a ação da oração. Cuidado. Nem sempre o sujeito vai fazer a ação. E nem sempre o sujeito é um cara. Vamos pensar assim, quando eu falo de análise sintática, eu estou falando dos termos da oração, das palavras, das expressões. Não necessariamente que essa palavra represente uma pessoa, certo? Ou um cara, alguém. Isso aí pode ser, por exemplo, o sujeito pode ser simplesmente um elemento que expresse algo da oração. Mas veja, vamos pensar assim, qual que é o conceito mais adequado para sujeito? Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. E aí, veja, eu falei sentença ou expressão, não falei pessoa, Não, veja, vou fazer uma frase qualquer aqui, uma oração qualquer. O navio quebrou no porto. Navio, nesse meu caso aqui, é uma expressão que se refere diretamente ao verbo. O navio quebrou, certo? Sacaram a ideia? Então, o navio é o meu sujeito. Mas veja, navio não é gente. Mesmo assim, ele é o sujeito. Então, tira da tua cabeça a ideia de que o sujeito tem que ser uma pessoa. Alguém, não. Sujeito é uma expressão. Lembre disso, a análise sintática trabalha com expressão, com vocábulo, com sentença, ok? Beleza? É um termo da oração. Maravilha? Professor, saquei, isso já me ajudou bastante. Isso é bom. Agora, olha só, vamos pensar assim? Nós temos 5 tipos de sujeito. 5 tipos. Vamos ver um por um, com bastante calma, bastante tranquilidade. Os primeiros são os mais fáceis, os últimos são um pouquinho mais densos, mas nada muito complicado, certo? Vamos lá então. Primeiro deles, sujeito simples. O que seria sujeito simples? Põe aí, produção. Sujeito simples. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo de sujeito. Parou aqui. Professor, o que é núcleo de sujeito? Vamos lá. Faz aí um asterisco, algum cantinho aqui para nós, produção. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, aquela que dá sentido ao meu sujeito. Normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado. Certo? Outra coisa, núcleo de sujeito nunca começa com preposição. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do meu sujeito, aquela que dá sentido ao meu sujeito. Além disso, normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado e mais, nunca vai começar com preposição. Ponto. Beleza. Então vamos botar uma frase qualquer aí. As vacas malhadas pastaram na fazenda. Ponto. As vacas malhadas pastaram na fazenda. Qual é o meu verbo? Sempre na análise sintática você começa encontrando o verbo. Depois que você encontra o verbo, lembra na aula passada que eu falei para vocês? Verbo é a parte mais importante. Encontrou o verbo, aí a partir dele sim, agora você vai tentar identificar o sujeito e as outras partes. Como a gente está falando de sujeito, vamos lá. Encontrei o verbo. Qual é o verbo? Pastavam. Beleza? Pastavam, bonitinho. Professor, eu aprendi que eu podia fazer assim, que eu podia falar que pastavam, eu podia perguntar quem pastavam e eu encontrava o sujeito. Auxilia, ajuda bastante. Se você pensar assim, quem pastavam? As vacas malhadas. Então, tudo isso é meu sujeito. Beleza? A pergunta é, qual é a parte mais importante de as vacas malhadas? Malhadas, vacas ou as? Vacas, beleza? Vacas, então, é o núcleo do meu sujeito. Quantos núcleos nós temos aí? 1. Você tem um núcleo só, sujeito simples. Ponto. Professor, mas são várias vacas. Se são várias vacas aí, não teria que ser composto? Não. Quantos núcleos eu tenho? 1. Sujeito simples. Ponto, acabou. Eita vida! Ô, produção, tem uma luzinha piscando ali na câmera, é isso mesmo que acontece? Normal isso? Antes não tinha aquela luz. Vamos lá, seguimos. Pessoas, olha só. Sujeito simples, um núcleo. Beleza? Tranquilo, fácil, sossegado. Sujeito composto, pela lógica.
Se o sujeito simples tem um núcleo, o sujeito composto tem 2 ou mais núcleos. Muito bem. Pegar a mesma oração que fez agora. Mesma oração. Ó. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Olha, as vacas malhadas e os bois pretos. Põe a frase aí em algum lugar, põe a oração para nós aí. Isso. Olha só. Qual são as palavras mais importantes que dão sentido aí ao sujeito? Primeiro, qual é o meu verbo? Pastavam de novo. Beleza. Meu sujeito? As vacas malhadas e os bois pretos. Agora grifa para nós aí, produção, só as palavras importantes, que é vacas e bois. 2 núcleos. 2 núcleos, sujeito composto. Beleza. Fácil, tranquilaço. Muito bom. Beleza? Sujeito simples e composto, não podemos errar mais. Muito simples, muito sossegado. Susi, olha só. Temos também o sujeito oculto. Galera, esse aqui é o primeiro um pouquinho diferenciado, certo? Vamos prestar atenção no oculto? Olha lá. Sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração. Como assim expresso? Ele não aparece escrito. Ele está subentendido na conjugação verbal. Isso é muito legal, hein? Ó, subentendido na conjugação verbal. Por exemplo, bota a frase para nós aí. Cadê a frase? Ah, tá aí. Estamos felizes com a aprovação de todos. Estamos felizes com a aprovação de todos? Você olha para o verbo. Qual é o verbo? Estamos. Aí você pode pensar, quem estamos? Nós. Como você sabe que é nós o sujeito desse verbo estar? Porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós estamos. Mas veja, não está apresentado, isso não está escrito nós na oração. Mas eu sei que pela conjugação verbal, nós estamos. Então, sujeito oculto, nós. Aí toma cuidado com uma coisa. Muita gente vai falar assim, professor, então, se eu, em vez de fosse estamos, fosse estou, seria eu, ok? Se fosse eu estou, tu estás. Estás feliz. Ok, seria tu. E agora, terceira pessoa, também? Aqui tem um detalhe importante. Para que seja sujeito oculto, tem que estar na primeira ou na segunda pessoa do singular e do plural o verbo. Ou seja, estou, estás, estamos, estais. E, professor, e a terceira pessoa? A terceira pessoa acontece o seguinte, ele é considerado um sujeito indeterminado. Então, cuidado. Para que seja sujeito oculto, tem que estar na primeira pessoa, segunda pessoa do singular ou do plural. Muitos gramáticos vão dizer para você o seguinte, a terceira pessoa do singular também vai ser sujeito oculto. Isso vai depender de uma coisa muito importante, de um contexto. Se eu tenho um contexto, e no contexto eu consigo determinar quem é o sujeito, aí o terceira pessoa é oculto, senão ele é indeterminado. Como assim, professor? Ó, mostrar para vocês. João e Maria foram ao bosque. Bosque não. João e Maria foram à padaria. João e Maria foram à padaria. Compraram pão e queijo para a sua família. Veja, eu coloquei um contexto. João e Maria foram à padaria, compraram pão e queijo para a sua família. Na primeira oração, sujeito composto. Na segunda, quando começa lá, compraram pão e queijo, quem compraram? Para essa segunda oração, o sujeito seria eles. Mas no meu contexto, eu consigo determinar quem são eles, que é João e Maria. E aí, nesse caso, dentro de um contexto, terceira pessoa é oculto. Se não tivesse um contexto, se tivesse só a frase solta assim, compraram pão e queijo. Quem compraram? Não sei. E aí a terceira pessoa, ele é indeterminado. Cuidado, hein? Produção, põe para nós aí, então. Primeira pessoa e segunda pessoa do singular e do plural, sujeito oculto. Terceira pessoa, singular e plural, é indeterminado. Agora, se eu tiver um contexto que eu possa determinar quem são as pessoas ali, aí sim serão ocultos. Tudo bem? Muito cuidado com isso, porque isso derruba muita gente na hora de fazer a sua provinha do Enem e do vestibular. Beleza? Maravilha? E aí eu já entrei no próximo, né? O sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, então, tem duas maneiras de encontrá-lo. Uma, verbos na terceira pessoa, compraram pão e queijo. Quem compraram? Eles. Eu não sei quem são eles, indeterminado. É ou comprou pão e queijo. Quem comprou? Ele, alguém, não sei quem comprou, indeterminado. Então, terceira pessoa do singular e do plural, sujeito indeterminado. Quando eu posso determinar a partir do verbo. E a próxima maneira é um pouquinho mais elaborada. Cuidado, preste bem atenção. Quando eu tiver o uso do pronome se. Como assim, professor, pronome se? Coloca essa oração para mim aí na produção. Ó,
vendem-se livros usados. Vendem-se livros usados. Beleza. Aí você vai procurar o verbo. Qual é o verbo? Vendem. Vendem é o verbo. Beleza. A pergunta é, quem vendem? Quem vendem-se? Professor, não entendi. Ó, tem o verbo vender, eu tenho o pronome ser junto do verbo e tenho livros usados depois. A pergunta é, quem vende ou quem está sendo vendido? Ah, professor, quem está sendo vendido são os livros. Opa! O que acontece aí? Eu tenho o sujeito que está determinado aí, sim ou não? Ah, se eu pensar que quem está sendo vendido são os livros são vendidos. Eu tenho o sujeito simples, beleza? Agora troca a frase para mim, produção. Precisa-se de livros usados. Precisa-se de livros usados. Precisa-se. Muito bem. Quem precisa-se de livros usados? Professor, não sei. Alguém precisa. Alguém precisa. Está determinado quem é o sujeito aí? Não. Professor, mas por que livros usados não é mais sujeito agora? O que está vindo antes de livros usados ali? Uma preposição, a preposição de. Ah, aí é que mora a grande questão. Sempre que você tiver verbo, pronome se e preposição, grifa para mim aí, produção. Verbo precisa. Circula o se, pronome. E depois o de, faz um quadradinho, preposição. Precisa-se de livros usados. Esse de, antes de livros usados, mostra que livros usados não pode ser sujeito. Eu falei no começo da aula que o núcleo do sujeito nunca é iniciado por preposição. Então, esse de livros usados não pode ser sujeito. Ou seja, apareceu verbo, pronome se, preposição, sujeito indeterminado. Esse é o mais chatinho de todos. De novo, verbo, pronome se, preposição, sujeito indeterminado. Precisa-se de livros usados, quem é o meu sujeito? Alguém que precisa de livros usados. Eu não sei quem é, sujeito indeterminado. Belezinha? Tranquilaço? Susse? Muito bem, entendido até aqui. Agora vem o último tipo, que é o bem susse, bem na boa, que é a oração sem sujeito, o antigo sujeito inexistente, né? Algumas gramáticas ainda trazem essa nomenclatura, sujeito inexistente. Beleza, não tem problema. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O que acontece? É quando você não tem um sujeito possível de apresentar. Não tem como, é uma oração que não tem sujeito mesmo. Como que isso acontece? Primeiro caso, verbos com fenômenos da natureza. Como assim? Choveu muito em Salvador. Pronto, choveu muito em Salvador. Verbo, choveu. Aí você olha para o verbo e fala, quem choveu? A chuva, São Pedro, as nuvens. Não tem, certo? Não tem um sujeito determinado, não tem um sujeito possível para verbos que expressam fenômenos da natureza. Ou ainda, melhor ainda, nevou em Aracaju. Temos dois problemas, né? Se nevar em Aracaju, primeiro, é apocalipse, pessoal. Vamos sair correndo aqui. Segundo, nevou é um fenômeno da natureza. E o verbo expressando o fenômeno da natureza não tem um sujeito possível. Oração sem sujeito. Fácil, tranquilo, muito bem, numa boa. Próximo caso, verbo haver no sentido de existir. Sempre que eu tiver o verbo haver com o sentido de existir, eu não tenho sujeito. Detalhe, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, houve muitos gritos lá fora. Ou há muitos gritos lá fora. Esse verbo aí está no singular porque ele é impessoal. Sendo impessoal, ele não se refere a nada nem a ninguém, fica na terceira pessoa do singular. Ele é equivalente ou ele é sinônimo de existir nesse caso. E aí eu não tenho sujeito. Quem ouve lá fora? Quem ouve gritos? Não sei. Quem há gritos lá fora? Não dá para saber. Então, verbo haver, no sentido de existir, fica na terceira pessoa do singular, impessoal e não tem sujeito. Grava de novo isso, de novo. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Sempre, 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 sempre. Ah, professor, não posso falar houveram gritos? Não, tá errado escrever assim. Haviam gritos? Não, tá errado. Tá errado. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, terceira pessoa do singular e não tem sujeito. A mesma coisa ocorre para o verbo fazer, mas quando? Quando o verbo fazer tiver sentido de tempo transcorrido. Verbo fazer, como tempo transcorrido, também é impessoal, terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Como assim? Por exemplo, faz anos que não a vejo. Eu não posso falar assim, fazem anos,
Porque senão eu teria pegado um balde ou uma panela e fazem anos. Não existe isso. Faz anos que não a vejo. Verbo fazer, como tempo transcorrido, também fica na terceira pessoa do singular. Ele é impessoal e não tem sujeito. Pessoas, não dá para errar isso, certo? Muito fácil, muito tranquilo, muito de boa. Tranquilo o sujeito, gente? 5 tipos: simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito ou inexistentes. Maravilha? Sossegadão? Gente, isso é muito sossegado. E para ficar mais feliz ainda com vocês, para vocês ficarem mais animadinhos, tem um hits novo para vocês aí. Presta atenção. Deseja toda a sintaxe vida longa, para que com ela eu possa atingir nossas vitórias, porque o sujeito é só tiro, porrada e bomba. E as questões são tão difíceis como jamais se viu. Sujeito simples é aquele com núcleo, o composto 2 ou mais núcleos. No sujeito oculto ninguém sabe, ninguém viu. Está dentro do verbo, os bobo acha que sumiu. Determinado tem que ter muito cuidado. Fique calmo e eu te explico o abestado. Impessoal, pronome ser preposição. Terceira do plural vai tomar no seu. Beijinho no ombro e o sujeito inexistente. Beijinho no ombro e os verbos de tempo ou distância. Beijinho no ombro, fenômenos da natureza. Beijinho no ombro, a ver fazer impessoalzão. Minha nossa! Valesca popozuda! Nos lembra popozudo? Ui! Eita vida! Pessoas, espero que tenha sido muito tranquilo pra vocês. A musiquinha deu uma arrematada do que a gente falou. Pessoal, ó, não se esquece, hein, cara? Se inscreve, curte, compartilha, manda pra galera. Pô, tem um amigo que tá estudando, precisa de umas paradas divertidas, diferente. Manda aí, cara, tamo junto, é isso aí. Inscrição, Facebook, Instagram, Snapchat, o que você quiser. Tamo junto, um abraço, até mais. Tchau, tchau.